Pode começar aí que eu já volto, 1 minuto. Tá bom. Já vou começar aqui, porque a gente já deu meia hora aqui esperando, conversando. Então, meninas, só para iniciar aqui, antes de eu falar do meu artigo, porque hoje nós vamos fazer a apresentação, né? Só para iniciar, relembrando aqui sobre a modeladora, sobre a última aula que eu dei. Como eu falei, né, vem do grego terapia, significado de amassamento, amassar mesmo, utilizada como toque, né, a pressão para tratar distúrbios no corpo como um todo. Focando isso é a questão da massoterapia. Focando no nosso tema da aula, né, que é sobre a modeladora, esses toques vão ser feitos de maneiras diferentes do que numa relaxante, por exemplo. A origem ela é bem antiga, né, que igual eu falei, que ela era uma prática da antiguidade. Então, são recursos terapêuticos, né, que servem para tratamento, e a massagem vem do grego masso, que significa amassar. Com isso tudo, eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar uma força de tração ou vibração nos tecidos musculares conjuntivos, com a ação no qual eu vou melhorar ali a questão da respiração celular e aumentar a circulação sanguínea. E aí eu vou fazer o quê? Vou fazer com que eu possa aliviar a dor, posso trazer um relaxamento, posso fazer a modeladora e tem vários outros tipos de massagens também que pode ser feito. Então, né, foi registrado por desenhos aqui que antigamente na China, no Egito e bem antigamente já essa técnica já era conhecida, né? O pessoal aqui, igual na imagem de cima, aliviava a questão de tensão muscular, questão de dor. Então, já era bem usado técnicas. Hoje em dia, a gente vê que várias técnicas já são tendo recursos para ajudar aí nessa questão mesmo da massagem. Então, a gente tem vários tipos de instrumentos que eu falo que pode estar nos auxiliando para melhorar na nossa massagem mesmo. A gente tem, por exemplo, a ventosa, que pode ajudar, a concha, que eu falei para vocês, tem o bambu, as pedras, enfim, tem as pindas também. Então, a gente tem vários recursos que a gente pode estar agregando valores aí na nossa massagem. Então, em 1500 anos antes de Cristo, né, lá na época da pré-história, eles começaram a ver a questão de uso de ervas também, que poderiam estar incluídos ali na questão da massagem, e eles viram em 1800 anos que a massagem ajudava na questão do sono, né? Foi o que a gente até abordou na última aula. E também ajudava na redução de peso. Em 480 anos antes de Cristo, teve o registro que eles viram sobre a técnica de friccionar mesmo o tecido. E aí eles viram que traziam benefícios também. Com isso, eles foram trabalhando e estudando mais a respeito da massagem. E aí, Hipócrates afirmava que a massagem melhorava a função das articulações e aumentava o tônus muscular, que foi onde eu falei naquele outro artigo, que foi quando os fisioterapeutas começaram a prestar mais atenção nessa área aí da massagem. Em 37 anos depois de Cristo, Tibério afirmava que a importância da utilização da massagem ajudava também na cura de paralisias e trazia melhor conforto no organismo como um todo. No século X, teve a relevância da massagem como exercício na hidroterapia, então eles viram que também era benéfico a questão da água inclusa na massagem, né, o uso da água em si. E agora nós fomos, né, com a questão da França, da Inglaterra, a gente foi reabilitado na questão da massagem, e aí eles descobriram que hoje em dia, né, já é muito mais evoluído, porque antes eles viram que melhorava a questão física, mental, energética e emocional do organismo como um todo,
Mas hoje em dia a gente já evoluiu muito aí, no qual a gente tem as técnicas de reiki, a acupuntura incluída, várias outras técnicas incluídas aí na questão da ajuda do controle mesmo, que pode usar como associação na nossa massagem. Igual eu falei, então, na Grécia e na Roma antiga, a massagem não era apenas utilizada para relaxamento, ela trazia, assim, prevenções de doenças, efeitos, né, orientais e tudo mais. E durante a Idade Média, a massoterapia sofreu um duro golpe por causa da questão da igreja, foi o que eu falei para vocês. Então, os católicos começaram a entender, né, a colocar para a sociedade, que na maioria naquela época era da questão do catolicismo, eles começaram a falar que a prática não estava uma prática muito aceita, era pecaminosa. Por quê? Porque tinha a questão do toque. Então, para a igreja, isso não estava sendo aceito por causa da troca energética ali, e aí uma questão mais pornográfica, mais invasiva, digamos assim. Tá dando para acompanhar, meninas? Sim. Falando mais rápido do que o normal. Então, eu vou falar mais devagar. No? Obrigada. Então, na Idade Média, eles, né, a questão da massagem que estava sendo super relevante, super aceita, eles começaram a levar um golpe da Igreja Católica, que era a única, como é que eu vou dizer? A única religião que mais comandava naquela época, e querendo ou não, tinha uma grande influência na sociedade como um todo, e aí eles começaram a entender que, a mostrar para a sociedade que aquele ato não era bem-vindo, porque era pecaminoso por causa da questão da troca energética, colocar as mãos, enfim, estava muito pornográfico. A situação só melhorou no século XVI, quando o francês Ambroise Paré publicou uma obra no qual ele mostrou que a massagem em pacientes cirúrgicos. Ariane, então, você está mostrando o slide? Porque no meu não está mostrando, não. Não, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Agora parou, eu estava mostrando. Agora deu? Deu. Então, a situação da questão da massagem em si só melhorou quando, no século XVI, quando o francês Ambroise Paré publicou uma obra mostrando a questão do benefício da massagem também em pacientes cirúrgicos. E aí eles começaram a ver que a massagem não era só um ato pecaminoso, mas que também trazia, assim, benefícios em outras áreas, tipo a área da medicina e tudo mais. E aí ficou conhecido como o pai da massoterapia moderna, porque ele mostrou, assim, que técnicas, como já eram antigas e já eram discutidas antes de Cristo, ele afirmou, né, com estudos e tudo mais, que ajudava, assim, na questão da massagem, da melhora para reabilitar pacientes cirúrgicos. Então, começaram a ter uma outra visão da estética, da massagem em si, não só como... não desfalando que a Igreja Católica tentou colocar na época, falando que era pecaminoso, e mostrou que não. Por volta do século XIX, lançou a metodologia da massagem sueca, né? Aí cada região foi estudando as massagens, né? Uma massagem terapêutica, outra sueca, outra ayurvédica, e aí foram estudando massagens. E aí eles se basearam que o conhecimento da antiguidade ajudou muito na questão dessa massagem, né? O que eles descobriram lá antes de Cristo ajudou muito para os estudos de hoje. A fisiologia, claro, que acompanha a questão da massagem como um todo. A partir do momento que eu entendo da fisiologia, entendo do organismo, entendo do corpo, eu consigo entender aonde que vai agir a massagem e como que tem que ser minha manobra e minha técnica. A massagem não é só passar a mão no cliente. A massagem, ela tem um porquê, para onde, como que começa e como que termina. Então, não é qualquer um que é apto a fazer a massagem. E aí eles observaram a questão de atletas de ginástica que tinham, sim, uma reabilitação melhor quando eles recebiam as massagens.
Hoje em dia, a gente já sabe que tem muitos estudos e pesquisas que comprovam a eficácia da massagem como um todo, né? Massoterapia, porque é o nome de todo o conjunto das massagens. Então, eles viram que realmente, hoje em dia, a gente tem várias coisas que pode ajudar ali para associar nas nossas manobras que a gente for oferecer. Melhora a circulação sanguínea, isso é cientificamente comprovado. Elimina a toxina do organismo, alivia a tensão muscular. E aí tem a reabilitação para atletas e tem vários outros tipos de massagens massoterapêuticas que ajudam também. A definição nada mais é do que um conjunto de manobras que são realizados, né? Aí você pode associar aparelhos, como pode não associar. E independente da técnica e o método, cada um com seu estudo e com a sua pesquisa que você vai estar oferecendo ali com mais credibilidade para o seu cliente. A finalidade nada mais é do que terapêutica, né? Porque vai auxiliar no tratamento de dor ou enfermidade, ou trazer um relaxamento, ou trazer uma melhora da conjunção corporal. E aí vai depender do que você vai oferecer e qual é a técnica que você vai utilizar. O objetivo, geralmente, né, para todas elas, é o relaxamento. Claro que na modeladora não tem muita questão do relaxamento, porque incomoda. Como eu falei, o tecido adiposo dói. A pessoa, quando ela é mais gordinha, ela sente uma dor quando tem uma pressão maior no corpo como um todo. Ajuda na questão da desintoxicação e no rejuvenescimento também, porque a massagem, ela pode ser feita facial, ela pode ser feita corporal e ela pode ajudar no rejuvenescimento como um todo. Ariane, deixa eu te perguntar. Se uma cliente minha quiser fazer uma modeladora e uma relaxante logo depois, ela pode fazer? Pode. Não interfere em nada, não? Não. Pode fazer. Tá bom. Mesmo porque a modeladora, ela é mais intensa, ela é mais profunda. Você está mexendo mais mais interno do organismo, digamos assim. E a relaxante não, a relaxante é mais superficial. É até bom, é até bacana, porque você pode não fazer, por exemplo, uma modeladora inteira. Por favor, eu não estou vendo nada, não. Agora sim. Ô, Jéssica, não, por exemplo, você ter que fazer na mesma sessão uma modeladora com uma relaxante. Mas você pode terminar a sua massagem modeladora uns 10 minutos antes ali, fazendo um relaxamento na cliente. Porque dói. Dói e é muito cansativo para quem está recebendo e para quem está fazendo também. Você pode associar. Tá bom, obrigado. Por nada. Depois eles viram que a desportiva também tem a questão dos atletas para lesão também, né? Que ajuda muito na questão do músculo ali em si. Relaxamento, igual a gente já viu que ele é físico e mental, então ele vai ajudar em vários aspectos do organismo como um todo. E o que a gente mais vai trabalhar é o estético. Deixa eu voltar para a tela lá, peraí. O que a gente mais vai trabalhar é o estético, né? Com a redução ou compactação do volume corporal. A gente não consegue fazer ninguém emagrecer com massagem. A gente consegue remodelar aquele tecido adiposo. Quando a gente remodela um tecido adiposo, a gente consegue ter do organismo um aspecto de melhora visual, igual nessa última imagem aqui de baixo, no qual melhora a questão da celulite e a questão da gordura. Essa imagem aqui de cima, gente, mostra que o certo, igual eu já falei várias vezes, o certo antes de qualquer ativo que você for usar, em associação com a sua massagem modeladora, o certo é você fazer uma esfoliação antes. Um esfoliante corporal qualquer, na área que você vai mais trabalhar. Por quê? Porque você tira as células mortas e você consegue permear melhor o seu ativo e consegue ver um melhor resultado. Ah, mas e se eu não for fazer a esfoliação e for fazer a massagem, não vai resolver nada? Vai. Pode ser que resolva. Se a pessoa não tem muitas células mortas e tal, a pele não for bem grossa e tal, pode ser que resolva. Mas vai demorar mais o resultado. Então, é bom estar sempre esfoliando.
No geral, então, né, igual a gente vê aqui, deixa eu abaixar essa telazinha aqui, tá irritando aqui. Então, a gente vê que, no geral, as manobras de massagem, ela é mais ou menos semelhante, né? Não tem muita diferença de, nossa, que legal, é mais ou menos a mesma coisa. O que vai diferenciar é qual é a escolha da técnica e como que eu vou usar a pressão das manobras, né? Como que vai ser a pressão e a força. As pindas, eu já mostrei para vocês as pindas. Depois eu posso até reforçar a questão das pindas na prática, que tem como fazer uma modeladora com as pindas também, bem legal. Você também consegue fazer a pedras quentes, a gente também consegue com aquelas pedras maiores fazer também, ajudar ali na massagem modeladora, da mesma forma que a gente faz com o bambu. E a ventosa a gente consegue usar também na modeladora. Então, tudo a gente consegue usar na modeladora. Um ambiente, igual eu falei para vocês, para ficar mais agradável, um ambiente ser limpo, acolhedor, né? Ter uma temperatura controlada, a pessoa já vai ficar ali recebendo a massagem, você vai estar morrendo de calor, o cliente também. Então, enfim, né? Controlar a temperatura, uma música ambiente, fazer um ambiente ficar mais confortável mesmo, mais gostoso, né? Mais prazeroso para quem está ali recebendo, mesmo que for uma drenagem, mesmo que for uma modeladora, não importa qual for a massagem. Mas o local tem que ser um local acolhedor. E o diferencial, né? Que é o diferencial que eu sempre falo com vocês. Qual que é o diferencial de cada um? O que é que vocês têm para oferecer? O que é que vocês vão oferecer para o seu cliente de diferente? Aí vai da imaginação de cada um e do que vocês vão poder fazer aí para agradar. A gente já viu que o efeito fisiológico, ele sim é comprovado também. Que a massagem, igual eu falei, que a gente tem sensações, né, no organismo, a gente tem terminações nervosas, que a partir do momento que a gente leva qualquer estímulo, seja no músculo, seja numa glândula, seja no corpo, na pele, seja onde for, a gente transmite neurônios, né, comunicação com o sistema nervoso, e a gente consegue liberar, igual a gente viu, vários tipos de neurotransmissores aí capazes de nos tornar relaxado, ou enfim, tem um embasamento todo fisiológico aí, junto dessa massagem da resposta fisiológica. Os reflexos, né? Vai depender da alteração hormonal, química e neural, vai depender da aplicação da massagem, onde que vai ser feita a massagem, qual que é a questão da mão, a mão vai ser mais leve, vai ser mais pesada, como que vai ser essa pegada aí? Aí a gente consegue ter as sensações dos efeitos reflexos. O efeito mecânico, né? A sensação do estímulo, igual eu falei, da pressão, e as substâncias vasoativas que vão liberar ali no organismo na hora da sua massagem. Quais são eles? Aumento da temperatura, a pele vai respirar melhor essa pele, vai ficar uma pele mais macia. Então, isso vai ser todo o efeito mecânico que o seu organismo vai responder. Essa questão de efeito reflexo e efeito mecânico, ela é mais para a questão de substâncias que são liberadas, né, pelo sistema nervoso, que é substâncias endócrinas e químicas, que vai trazer ali uma questão de prazer ou uma questão de sensação, enfim, como cada organismo vai responder. E na circulação a gente já viu, né, por exemplo, na drenagem, que a gente tem ali a questão que a pele fica hiperemiada, então aumenta a temperatura do local, o local fica mais aquecido, dependendo da massagem, a gente consegue sim promover um relaxamento, a gente consegue aliviar tensões e eliminar células mortas, a gente consegue eliminar também. Então, muitos benefícios que a gente consegue em relação à circulação. Então, vocês estão vendo aí que a massagem não é só você chegar e fazer a massagem. Tem que saber toda a fisiologia, o que vai acontecer, para você também conseguir explicar para o seu cliente o que você vai fazer com ele. Benefícios, né? Permeação de principais ativos, igual eu falei, quando esfolia é bem melhor. Melhora o aspecto da pele, como um todo, a respiração celular melhora, circulação melhora. Promove mais firmeza do tecido, o tecido fica mais oxigenado, né? Então, o tecido fica com tônus mais firme e a gente consegue prevenir as depressões. Essas depressões são as depressões, por exemplo, da pele mesmo, quando a gente vê nódulos, essas coisas no organismo mesmo. Em ajuda, em questão não só, né,
de vários materiais que a gente pode estar usando para auxiliar e equipamentos na massagem, a gente tem a ajuda de cremes e óleos, né? Que a gente não, às vezes a gente vê que não tem como fazer uma massagem sem óleo, porque ajuda muito ali na questão de escorregar mesmo. E melhora para a gente também, faz até menos força. A gente tem essa questão dessa última fotinha aqui, ó, que é a vela. Essa vela não é uma vela normal, é uma vela para massagem. E essa vela, você compra ela, eu já vi ela no Mercado Livre, já vi em outros lugares, só que ela é bem carinha. Mas é uma vela que ela derretendo, você consegue jogando na sua massagem ali, fica uma coisa mais digamos que, fica sexy, né? Fica chique. Mas você pode usar o óleo também normal e cada um vai usar o óleo que se adaptar aí e achar melhor. A gente tem óleos essenciais também que ajudam na questão. Então, a gente pode usar, por exemplo, um óleo com massagem, não sei o que, com aromaterapia. Top! Você usa um óleo essencial para o que a pessoa estiver procurando. A pessoa está usando ali, eu quero fazer modeladora, tá? Se ela quer fazer modeladora porque ela está mais cheinha, né, e tal, você pode usar ali um óleo essencial para diminuir a ansiedade. Tem vários óleos aí que podem estar nos auxiliando. E usar também aquele aromaterapia com aquele aparelhinho difusor. Ariane, Oi? no caso dessa vela, ela dói? Não, ela não tem aquela parafina, não, porque aquela parafina na hora que cai na pele queima, não. Ela só fica quentinha. Ela é uma espécie de óleo, alguma coisa assim? Ela é óleo. Ela não tem parafina, ela é óleo. Só que ela é própria para massagem. Então, você tem que saber achar dela. E ela é muito legal, que tem umas que são pequenininhas, daquelas individuais, umas menorzinhas, assim. Sim. Aí, da largura do nosso dedo, assim, a gente consegue achar daquelas pequenininhas. Então, você só acende para cliente chegar, né? A vela vai estar lá derretendo num potinho, que aí está um ambiente, um climazinho. Depois, você pega ela ali mesmo e derrama na cliente. Fica muito legal. No caso da modeladora, também consegue fazer com ela? É uma dica aí. Consegue, porque o óleo que ela tem vai te ajudar a deslizar do mesmo jeito. Só que ela fica muito mais chique para relaxante, né? Eu acho. Uhum. Mas você pode colocar ela onde você quiser. Ariane, Oi. qual que é o nome dessa vela? Vela de massagem? Vela própria para massagem. Você procurar assim, vela para massagem, enquanto eu tô dando aula aqui, vocês podem até olhando aí no Mercado Livre, que eu vejo se é ela e te falo. Mas tem lá, vela própria para massagem corporal. Aí você vai achar. Obrigada. Mas ela não é fácil de achar em loja, esses trem, não. Em loja, assim, física, a gente só acha daquelas que cai e queima mesmo, e que dói. Então, entrando mais a fundo na nossa modeladora, ela é feita com movimentos mais fortes e mais profundos, com o intuito de atingir camadas mais profundas da pele, né? A gente vai estar trabalhando com o quê? Remodelação do tecido adiposo e tal. Então, a pegada dela é mais profunda. Vai melhorar a questão do metabolismo e vai ser eficiente, né? Como vai melhorar o metabolismo, vai ser eficiente para celulite leve e moderada e também para a questão do remodelamento ali do tecido adiposo. Os movimentos são vigorosos, então ele tem que ter pegada, igual eu falei, tem que ser firme e tem que ser rápido também. Não adianta você ter uma modeladora devagarinho também que está fazendo carinho na cliente também, não, que ela não vai ver resultado. Geralmente, onde que pedem muito, né? Onde que a gente vai trabalhar mais a área ali, é no abdômen, no quadril, no culote, no glúteo, na coxa e no braço. Mas tem ali também nas costas, né? Quem tem esse tecido, né? Essa banhazinha da alça do sutiã, a gente consegue trabalhar também ali naquela região ali, com mais pressão à mão. Claro que eu vou fazer uma massagem modeladora, corporal. Então, eu tenho que fazer uma massagem no corpo todo. Só que no antebraço, eu vou fazer uma massagem igual eu tô fazendo no glúteo? Não vou, mas que eu vou deslizar a mão ali também um pouco, eu vou. Por mais que não tenha gordura. Mas a cliente não vai entender se você pular algumas partes, algumas regiões do corpo, entendeu? Você tem que fazer uma massagem no corpo inteiro. Claro que na área que precisar, o movimento vai ser mais vigoroso, mais rápido. Em outras áreas, nem tanto, porque não vai ter tanto tecido adiposo necessário para estar trabalhando em cima ali.
Os movimentos são os mesmos para todas, vocês vão ver que geralmente é o mesmo, esse trem não sai daqui, não, gente. Então, a gente tem ali movimento de deslizamento, amassamento, deslizamento, amassamento, que é como se fosse a pegada ali na massa do pão mesmo. O pinçamento, ele é mais feito com as pontas do dedo, é só você ver a diferença dessa imagem daqui para essa imagem aqui. O pinçamento, ele é mais superficial, o amassamento você já pega com a mão como um todo e já vai soltando. E o de percussão, que melhora a oxigenação ali e tudo mais. Movimentos são os mesmos praticamente para todos os tipos de massagem. O que muda é a pressão. Eu coloquei aqui vários instrumentos, né, para vocês terem como uma base aí, para vocês estarem podendo, cada um vai ter uma diferente e vai ajudar de um jeito diferente. Então, eu coloquei aqui instrumentos e aí eu coloquei o bambu, as pedras quentes, as conchas, né, que é novidade, agora veio com a novidade do Brasil, mas ela é uma técnica bem antiga. Produtos corporais, tem vários, cada um vai usar o que quiser, né? Tem óleo. Para nossa modeladora, é muito bacana usar ativos que tem uns que são termoativos, que vão aumentar ali a potencialização ali, da questão de temperatura e tal, então é bem melhor. E a gente pode usar correntes associadas, microcorrentes, finalização do procedimento diferencial. Então, você pode finalizar, igual eu falei, com carinho, você pode finalizar com um aurículo, você pode finalizar com uma pinda, você pode finalizar com o que você quiser. Para o cliente ficar feliz, você finaliza do jeito que você quiser. É só usar a criatividade. Ativos, a gente tem a cafeína, que aumenta a questão do gasto energético, então ela é liporredutora. Essa pimenta negra tem lá na faculdade, ela é boa também, só que tem gente que tem um pouco de alergia pinica com ela, mas ela é muito boa. Ela aumenta o metabolismo e a queima da gordura. E ativa também a circulação. A gente tem a fosfatilcolina, que ajuda a liberar e eliminar a gordura. Então, assim, qual ativo, professora, que você me indica? Eu não indico nenhum. Eu indico que seu bolso conseguir comprar. E é porque o ativo, ele ajuda, mas a sua massagem vai ajudar muito mais. Porque quem não tem ativo nenhum consegue trabalhar da mesma forma. E aí, essa questão aqui, que eu até comentei com vocês na aula, eu achei até legal fazer uma revisãozinha, porque como já tem mais tempo, a gente às vezes esquece. O hematoma, né? Igual eu falei, a pegada, ela é mais firme, o procedimento é mais bruto, digamos assim, de uma modeladora. E os hematomas? Hematoma, gente, não pode acontecer que a pessoa ficar desse jeito, dessas imagens aqui, não. Ninguém pode ficar desse jeito. Pode ficar vermelho? Pode. Pode ficar um pouquinho roxo? Pode. Um roxo levinho? Um roxo que vai ficar 3 dias roxinho? Pode. Mas uma região toda desse jeito que tá aqui, isso aqui, se uma cliente fizer uma massagem com você, e aí daqui 3 dias, você falar com ela, não, isso vai sumir, isso vai sair, isso não sei o quê. Essa cliente começa a ficar incomodada com isso. Porque se ela fez um procedimento, ela quer mostrar o corpo, tal, ela quer aumentar a autoestima. Aí você vai lá e diminui a autoestima dela, causando um hematoma desse. Beleza. Aí ela começa, o marido fala, a mãe fala, todo mundo fala na cabeça dela, o que ela resolve fazer? Vai lá na delegacia e faz uma ocorrência. Isso aqui, gente, é corpo de delito na hora. Isso aqui é lesão corporal. Vocês vão responder por lesão corporal. Então, assim, é coisa que é muito grave. Igual eu falo, você não pode deixar a pessoa sair da sua clínica desse jeito aqui, não. Então, vocês vão começando mais, né, mais calmo ali na massagem, tomando um pouco de cautela, e depois vocês vão melhorando a questão da técnica. Igual eu falei, é tudo uma questão... Eu pegar uma massa de pão e for amassar a massa de pão aqui agora, não vai ser a mesma coisa que pessoas que já estão acostumadas a fazer pão há muito tempo, não. Então, é uma questão de treino e de prática. Para refletir, né, eu deixei a mensagem aqui. Após a massagem modeladora, fiquei linda. Agora posso colocar meu biquíni e tomar um belo banho de sol. Essas mãos são tão poderosas a ponto de quebrar a gordura, porque o cliente vai achar que são. E o cliente quer milagre. O cliente quer emagrecer. Então, a gente tem uma série de coisas fisiológicas para explicar para esse cliente que ele não vai emagrecer com a sua massagem, nem com massagem nenhuma. Então, depois vocês olham nessa aula que ficou bem bacana isso aqui, coisas que... Mitos e verdades são coisas que as suas clientes vão perguntar
todos os dias. Se ela fizer 10 sessões com você, nos 10 encontros que ela fizer com você, ela vai perguntar a mesma coisa. Umas 4, 5 dessas coisas aqui, Eu vou sair 10 minutinhos e já volto, tá? Tá. Umas 5 coisas desses negócios aqui, elas vão perguntar com certeza, e vocês vão lembrar de mim. Ah, mas eu vou eliminar a gordura pela urina? Aí vocês vão ter que saber explicar. Não vai eliminar nada pela urina. O trato urinário não tem como passar uma molécula densa de gordura pesada na uretra, não. A pessoa morre se isso estiver acontecendo. Eu vou quebrar a gordura? Eu não vou quebrar a gordura, eu vou modelar o contorno corporal. Eu vou emagrecer? Você pode até emagrecer com o auxílio de uma modeladora e com a sua redução alimentar. E a adrenomodeladora ajuda? A adrenomodeladora, ela é muito boa, é aquela que eu fiz na Rose na prática, não sei se vocês lembram. É aquela modeladora, aquela drenagem que não fica tão devagarinho. Ela é uma boa para fazer também. Ela melhora a qualidade de vida e a autoestima. Só que ela também não vai fazer milagre. Nada faz milagre. Tem que ter hematoma, esquimose, petequia e dor? Foi o que eu acabei de falar? Não causa dor severa. E não pode ter hematoma, esquimose, petequia e dor. A pessoa sentir dor, um incômodo, gente, é normal, porque igual eu falei, se você me apertar, eu vou sentir dor. Porque gordura dói. Mas eu não posso causar dor na minha cliente, muito menos hematoma. Ah, mas pode dar umas petequinhas e ficar um pouco vermelhinho? Claro que pode. Se acabou de aumentar ali a circulação sanguínea, vai ficar vermelho mesmo. Não há contraindicação? Há sim contraindicação. Então, a gente tem que tomar cuidado com a questão da contraindicação da massagem. E tem que fazer atividade física para ajudar a massagem como um todo dar resultado. Os tipos, né? Apenas o uso das mãos, né? Então, a gente com o uso das mãos. Oh, meu Deus. A gente consegue ter ali um deslizamento, que eu deixei isso mais ou menos só como é que eu vou começar, como é que eu vou fazer. Aqui não tem como ficar seguindo também receita de bolo e massagem, não. Porque sua mão, você vai gostar mais de fazer às vezes você pega um movimento para fazer, você vai gostar de fazer mais aquele. E não tem que ficar seguindo passo a passo de movimento, não. Instrumental, igual eu falei, que são com os que você tiver para te ajudar. Aqui eu deixei só umas inspiraçõezinhas de umas coisas legais, assim, que você pode deixar no ambiente, bonitinho, lá, esperando a sua cliente, organizado, né? Colocar umas pedras, assim, dar uma sensação de equilíbrio. Quem tem esses bambu, quem tem sítio, quem tem algum lugar para pegar, fica bonito também para enfeitar o ambiente. Uma toalha enroladinha lá, que gracinha, com as velhinhas esperando o seu cliente, um cheirinho gostoso, agradável. Então, assim, mais para dar umas ideias mesmo. E o cuidado pré-sessão, igual eu falei, uma esfoliação para ajudar na questão da permeação do ativo, né? É importante a cliente não ficar comendo antes da sessão. Beber água é sempre, gente, para todo tratamento estético, indicar beber muita água. Mas a questão de comer, às vezes, o movimento é tão intenso ali que você vai fazer que a pessoa que acabou de comer vai ficar com desconforto, né? Pode passar mal, enfim. Cuidados pós-massagem mesmo, é deixar o creme agir. Então, se fala lá, deixe 15 minutos, 20 minutos, é respeitar essa questão. A questão da atividade física é muito bem-vinda, é lógico. Manter a hidratação, que é a questão da água, igual eu falei, alimentação ser leve. E se puder associar com outros tratamentos também, porque só a massagem não faz milagre. Contraindicação, né, para todas. Então, a questão, pessoa que é hipertensa ou cardiopata, tem a pressão que não está controlada, febre ou infecção, né? Tiver alguma ferida na pele, enfim. Varizes, essa questão de varizes, quem tem muita varize, dependendo da movimentação, para relaxante não, para modeladora que eu tô falando. Dependendo do movimento que você faz ali, muita força, você pode romper alguns vasos e aí dar mais varizes na pessoa. Gestante, né? Tem a questão, não tem que caçar, emagrecer, nem melhorar nada na gestação. Cirurgia recente, tem que tomar cuidado, sempre perguntar. Diabetes, marca-passo, câncer, enfim. Né? O câncer, se a pessoa trouxer uma liberação do médico, não tem nenhum problema. Complicações, né? Pode ocorrer o rompimento dos vasinhos, igual eu falei. Hematomas. Às vezes você não repara na hora, mas a pessoa pode surgir com hematomas depois. Então, assim, é uma complicação que pode ocorrer. Dor e desconforto após a sessão também, porque, igual eu falei, a pessoa que é muito gordinha vai sentir mais dor.
e pode danificar as fibras de sustentação se você não souber para onde. Então, igual eu falo, o movimento da drenagem que a gente aprendeu é um movimento, é a direção de qualquer massagem. Eu vou começar a fazer uma modeladora lá de cima para baixo ou levar as coisas, eu tenho que respeitar as fibras musculares para eu não causar ali uma pitose, por exemplo, de algum músculo. E os resultados, gente, que é muito transitório e difícil de ser avaliado, né? Porque às vezes você vai lá, faz a massagem na pessoa, aí você tira lá a foto do antes e do depois. Só que a pessoa foi, comeu, bebeu, fez e aconteceu. Não tem como você garantir aquilo. Então, é um procedimento complicado se a pessoa não te ajudar. Tem um pouco de falta de estudo científico nessa questão. Eles brigam muito nessa questão se ajuda, se não ajuda, enfim. Mas tem embasamentos científicos também que ajudam. Modela, né, molda a forma do corpo com efeito temporário, porque se a pessoa não ajuda, não é milagre. E vai depender de fatores como alimentação, atividade física, retenção de líquido e a vida que a pessoa tem e tudo mais. Não tem como eu sair atrás da cliente, cuidar da vida dela, o que ela vai comer, o que ela vai beber. Só que, se a cliente é complicada, igual eu falei, que tem transtornos, então você tem que conversar com a pessoa muito para saber. Porque se ela é uma pessoa resolvida, beleza. Agora, se ela é uma pessoa que ela tem transtornos, ela vai reclamar que o seu procedimento não prestou. Que você roubou ela, que você fez errado, que você cobrou porque não resolveu, não adiantou. Ela vai falar que o seu serviço não prestou. E não que ela comeu um Big Mac. Tratamento contínuo. Ariane, eu cheguei. Quem é? Camila. Ah, tá. Então, tratamento contínuo para manutenção dos resultados, que é muito bom a pessoa sempre estar ajudando ali. E cada sessão vai durar de 30 a 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos. E aí vai com você, com o que você vai colocar ali na sua sessão para estar te ajudando ali a andar e ajudar a você não ficar tão cansada também. Ficha de anamnese, igual eu já falei, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da ficha de anamnese. A gente tem que tomar muito cuidado com a questão da nossa postura também na hora de atender nosso cliente. Tá vendo? Um pé sempre na frente do que o outro. Essa daqui tá descalça. Então, aí vai de cada um, como é que vai, né, viver aí, como é que é a questão de sensibilidade, sensitiva e tal. Vai de cada um. Valor que eu vou cobrar, professora? Não sei. Vai variar, depende da sua região, depende do que você vai colocar, depende do que você vai usar. Então, enfim, fica só uma sugestão, que mais ou menos a média é essa daqui, de 60 a 120 reais. Ok, até aqui, meninas? Deu para relembrar um pouco? Por mais que corrido? Ok, para mim deu. Agora eu vou mostrar para vocês o meu artigo. Ele não é demorado? Depois eu vou anotar o nome aqui de quem que chegou. Vocês estão conseguindo ver? Eu não. Agora sim. Agora eu tô. Tá. O meu artigo que eu escolhi hoje, ele fala dessa eficácia, né? Essa massagem modeladora, ela realmente reduz o tecido adiposo? E ela é boa para a questão da celulite? Então, eu não vou falar o resumo, porque eu já vou explicar sobre ele aqui mesmo. Eu também peguei, foi esse artigo. Esse aqui? Foi. Ah, que bom. Então, você me ajuda a falar dele, tá? Você vai entrando aí e comentando. Esse artigo, não, só vou escutar mesmo. Peguei aqui agora. Esse artigo, ele fala da questão da massagem e do seu efeito mecânico, né? Que, no caso, é a nossa modeladora. E essa ação direta, então, a pressão exercida, né? A massagem e a reflexão dela ali no local, ela libera substâncias vasoativas, igual a gente já viu, melhora a questão nutricional do tecido, melhora a circulação, remoção de tecidos metabólicos, ela ajuda na articulação, ela ajuda em tudo. Então, eles começaram a falar bem aqui da modeladora. Nos tempos atuais, né, como a gente já sabe, a busca pelo corpo perfeito e a moda que a gente segue é cada vez maior, mas a gente tem vários métodos de poder tentar ajudar nosso cliente, mas a gente não pode esquecer da questão da dieta, medicamento que ela toma, cirurgia plástica que ela fez, deixou de fazer, enfim. Essa massagem, né, modeladora, ela tem tido como nome redutora ou modeladora, né, mas tem gente que fala redutora.
E aí eles viram que em várias clínicas de estética, olha que legal isso aqui, foi notificado, em 2008, o Conselho de Fisioterapia, ele notificou 1.300 estabelecimentos em São Paulo de profissionais que faziam essa técnica e que não era habilitado, ou não tinha curso, ou não tinha formação. Então, assim, aí depois esse artigo começa a falar da questão do balanço energético, que quando eu, né, como pouco e gasto mais, eu vou ter uma resposta melhor na redução do peso e na redução da melhora ali da minha modeladora. Então, eu tenho que sempre explicar isso aqui para o cliente, porque eu não vou conseguir emagrecer ninguém, a pessoa que tem que ajudar. Então, o objetivo desse artigo aqui ele é mais verificar esse efeito dessa técnica mesmo, se ajuda ou se não ajuda. Então, eles foram estudar, né, vários tipos de artigos sobre essas massagens estéticas, gordura localizada e tal, e foram fazer uma pesquisa com artigos científicos, com vários tipos de técnicas e tal, para essa questão dessa redução. Então, eles viram que o método mais ideal que existe mesmo, não tem como, para reduzir essa gordura do organismo, é ter uma restrição alimentar. Essa restrição não precisa nem de ser severa, ela pode ser moderada, que já ajuda. E a combinação com a atividade física. Como eu falei, comer menos e gastar mais. E aí, vários estudos foram embasando na questão de redução de peso aqui. E aí, eles viram que pessoas normal ou magra geralmente tem uma resposta melhor da redutora do que uma pessoa que é obesa. A pessoa que é gorda, ela não consegue perder medida com por exemplo, uma modeladora. E aí eles foram ver que o efeito da celulite, ela é um efeito que o tratamento também ajuda muito, mas ele fala também que, por exemplo, a centelha asiática ajuda muito na questão de ajudar ali na potencialização. Só que essa questão da celulite está ligada, eles mostraram aqui nesse artigo que está ligada a, por exemplo, não é só a pessoa que é gordinha que tem celulite. Tem muitas pessoas que são magras, e até pessoas que são magras até demais, que têm celulite, às vezes tem até mais celulite do que uma pessoa que é gorda. Então, assim, eles viram que essa ligação da celulite não está ligada à questão de gordura ou do peso da pessoa, não. Está ligada à questão de fisiologia mesmo de cada um. E aí eles viram que a técnica, né, com ação termogênica, desintoxicante, enzimática, ajudava muito na questão dessa diminuição da gordura. Aí eles viram que a massagem desobstrui sim os poros, deixa a pele hidratada e mais delicada, atua nas células mortas, tem todo o efeito linfático que ajuda na questão, né, da melhora da circulação e tudo mais, na remodelação do tecido adiposo. A modeladora consegue, sim, atingir as camadas de tecido com maior nível de concentração de gordura, como o abdômen, a perna, naquelas regiões onde que eu falei que geralmente a massagem é mais feita, né, nesses locais. Ela favorece, sim, a remodelação ou redistribuição dos contornos corporais. Ela não emagrece, ela remodela. Essa técnica não elimina toda, né? Não elimina 100% da celulite, mas ela ajuda muito na questão da celulite como um todo, no aspecto dela. Então, eles pegaram vários artigos que eles viram que mesmo a celulite, que eles falaram mais da celulite, mesmo a celulite, que ela é uma causa, por exemplo, fisiológica, uma causa genética, ela pode ser uma causa exógena, ela tem vários tipos de causa que pode uma pessoa ter celulite, não está associado com a pessoa que é mais gordinha, como também eles viram que essa celulite não é só a celulite que a técnica da modeladora ajuda, mas que ajuda para a questão do tecido adiposo no remodelamento. E no final eles concluíram que, por meio desses diversos artigos que eles estudaram, e eles viram que essa técnica, né, da massagem atua na redução de medida e melhora o aspecto da celulite, as técnicas não atuam reduzindo o peso, então ninguém vai emagrecer ninguém com massagem. O que se percebe é uma redução de medida e uma melhora clínica ou visual, né, que a gente consegue tirar a foto do antes e depois e ver a melhora.
E nesse estudo foi observado que a modeladora é uma terapia coadjuvante, ela não faz nada sozinha, ela ajuda no tratamento não só de celulite, como ter uma resposta ali de remodelamento corporal mesmo. E ela associando a outras técnicas, ela vai ter um resultado muito, muito, muito melhor. Então, é isso que eu tinha que apresentar do meu lindo artiguinho que eu escolhi para vocês. E aí, Amanda, qual que é o seu artigo, bonita? Primeiro aqui da lista, deixa eu anotar o nome da Amanda aqui. Ari, tá me ouvindo? Tô. Tá. Então, o artigo que eu escolhi foi uma análise, né, da eficácia da massagem modeladora na região abdominal de mulheres sadias. Eu achei interessante, na verdade, eu olhei vários artigos, só que esse me chamou a atenção, porque elas fizeram um estudo, né, que teve o objetivo de analisar a massagem modeladora na região abdominal, né? E através desse estudo, peraí, deixa eu ver aqui. Eles conseguiram analisar os resultados de um protocolo de atendimento na lipodistrofia do abdômen e flancos, utilizando instrumentos que você tinha citado. Aí eu estava pensando, quando a gente fala de massagem modeladora e massagem relaxante, quando vem o relaxante na cabeça da gente, a gente pensa naquele ambiente gostoso, aquela coisa toda. Aí eu fiquei assim, não, mas será que precisa criar esse ambiente na modeladora? E aqui nesse artigo está falando que é preciso sim, deixa o cliente mais confortável, e eu não sabia disso. Legal, tem algum ponto negativo? Do artigo? O ponto negativo desse artigo aqui é que sem preparação do ambiente, sem instrumentos, né, não é tão eficaz. Só se for esse ponto negativo. Tá. E essas pessoas que elas, aí no caso do seu artigo, fala das pessoas que são sadias, né? Então, se elas são sadias, sim, elas não são obesas. Então, o resultado era muito melhor. Não são obesas. E aí, o resultado foi muito melhor, então, não foi? Que das pessoas não sadias? Em relação às pessoas não sadias? Esse sadia ou não sadia, fala de pessoa gorda com magra ou fala de pessoas com algum tipo de doença? Não, gordo e magro. Então, o resultado era muito melhor. Em pessoas mais sadias, porque elas têm hábitos melhores. Aí fala de prática de exercício, toma líquido, alimentação. Segue melhor as regras, entendeu? As recomendações do esteticista. Entendi. Arrasou, Amanda. Beijo. Não, arrasou mesmo. Arrasou. Parabéns, artigo. Obrigada, meninas. Tamo junto. E misturado. Antônio. Arrasou. E foi bom que ela foi rápida. Nossa, não é? Tinha demais, gracinha. Não, gente. Eu não fiz esse artigo, não fiz. Deixa eu ver se eu fiz. Vou passar para a Edilane, então. Quem já está desbloqueado aí do microfone quer falar, gente? Oriane, eu de verdade, Pode falar. Fazer. Pode, Rosa. Olha, eu olhei agora, né? Uma hora também. Eu tinha confundido, tá? Eu também confundi. Mas Ariane. Ah. Minha conexão com a internet está muito ruim. Edilane, tá falando? Minha internet está caindo toda hora, não estou conseguindo
Você quer falar agora, então, na frente da Rose? Pode falar, se está dando para você falar, agora pode falar. Ô, Rose, vai você. Tem uma pessoa aí com barulho, né? Não sei quem. Pode falar? Tá ouvindo? Pode, tô. Ah. Então, eu escolhi um artigo aqui que vai falar sobre uma das disfunções mais faladas que tem, que é a fibroedema geloide, a famosa celulite, que acomete, né, a maioria da população, principalmente a feminina. E hoje é considerada um problema de ordem psicossocial, ou um problema de ordem... que é aqui que eu acho a palavra interessante, cadê ela? Perdi aqui a palavra. Biopsicossocial. Porque a celulite, ela acomete, como você disse, tanto as pessoas magras quanto as pessoas obesas, né? Fora do peso. E ela causa um constrangimento nas pessoas, porque dá um aspecto muito feio, né? Logicamente, para o corpo das pessoas. E ela é um tratamento muito complexo, porque ele envolve várias coisas. Envolve a lipodistrofia, que é a gordura localizada, ela envolve flacidez e o próprio problema da celulite, né, da fibroedema geloide. Então, é uma disfunção que a gente tem que tratar, às vezes, várias coisas ao mesmo tempo. Então, a massagem vai entrar aí nesse sentido que eu achei interessante, a massagem modeladora, e vários outros tratamentos também que tem que fazer junto. Mas achei super interessante aqui nesse artigo que eles falam da drenagem linfática. Por que a drenagem linfática ela é importante para o tratamento da FEG? Deixa eu pegar aqui um pedacinho aqui. A drenagem linfática manual, que foi desenvolvida em 1932 pelo Volter, né? A drenagem ela vai fazer um efeito muito bom no caso da FEG, porque ela tem um efeito de analgesia, porque a FEG ela causa muita dor, né? Porque tem os graus 1, 2, 3 e até 4, que o 4, o 3 e o 4 já são doloridos. Então, a massagem promove a analgesia e o incremento da circulação sanguínea. Isso vai fazer uma maleabilidade no tecido, né? Então, a drenagem linfática, para começar um tratamento de FEG, é um tipo de massagem que é interessante de se fazer. E também nós podemos, depois da drenagem, usar vários outros tipos de tratamento, mas podemos usar também o tratamento da massagem modeladora. Aí já vai ser com movimentos mais rápidos, mais intensos, mais vigorosos, né? Que a gente vai fazer os movimentos de amassamento, deslizamentos e todos aqueles outros movimentos que a gente conhece. Porque através da massagem modeladora vai haver ali a desobstrução dos poros, vai haver hidratação da pele, e a gente pode associar aí, junto com a aromaterapia, usando aí os produtos próprios, né? Pode fazer a fonoforese, que é fazer a permeação dos ativos, e tem vários outros mecanismos, a corrente russa, a eletroterapia também, o laser. Aí, Rose? Ponto negativo? Não achei, não. Ó, a gente não pode esquecer que
essa questão da celulite com massagens, independente da massagem que for, quando ela tem um grau mais alto, a gente não consegue muito resultado. Só uma dica. Sim, aí no caso eles recomendam também aquilo que já foi falado, que é fazer a conciliação, né? Com atividade física, com a ingestão de muita água, né? Para poder ajudar. O que é que você sugeria aí? Para essa... É praticamente tudo a mesma coisa, né, Rose? Não tem muita coisa para fazer. O passo a passo assim, isso aí. Tem tudo isso, né? A parte dos cosméticos, dos cosmecêuticos. Agora, tem também a causa que ela é genética, né? Tem causa que é hereditária, daquela pessoa que é muito magrinha e tem muita celulite. Tem gordinho que não tem celulite. Sim. Então, assim, a questão da causa também vai ajudar muito nessa questão, porque também não adianta. Se for uma causa genética, não vai adiantar a pessoa ficar... Ela pode alimentar totalmente normal e sadia. Por isso que melhorar um pouco a aparência, mas se for um grau alterado, você não consegue. É uma doença que já é psicossocial, né? Justamente por isso. Mais alguém, gente? Gente, deixa eu falar, o meu é Silmara, porque eu tô num lugar aqui onde não tem barulho e meu celular tá descarregando. Aí, seu isolamento. Deixa eu falar, eu achei uma aqui, benefícios da massagem modeladora na lipodistrofia localizada. Foi um resumão, então eu vou falar aqui um pouco dele. A massagem modeladora é um dos procedimentos existentes para tratar essa disfunção. É uma técnica que possui o objetivo de promover a mobilização da gordura, aumento da circulação vascular periférica e eliminação de toxinas. Seus resultados são potencializados quando associado a ativo como castanha da Índia, eu nem sabia que era bom isso. Extrato de cavalinho, que eu sei que é bom para circulação também, eu já ouvi falar do chá, agora que é para passar no corpo, eu não tinha visto a primeira vez no artigo agora. E a cafeína, que a Ariane já tinha falado também anteriormente. Essa pesquisa trata-se de um projeto de... Oi? Aí são cosméticos, né? Isso. Então, essa massagem, ela é somente, não tem nenhum aparelho, é somente com cosméticos mesmo, mais naturais, né? Essa pesquisa se trata de projetos de intervenção com abordagem quantitativa. Foram selecionadas 2 voluntárias para colaborar com a presente pesquisa, que foram submetidas a 8 sessões, 2 vezes por semana, de um tratamento com creme redutor à base de castanha da Índia, centelhas asiáticas, eu não sei o que é, depois você me explica, Ariane. Extrato de cavalinha e cafeína. As manobras de massagem modeladoras. Peraí, perdi aqui. Os resultados. Asiática, ela é natural. Ela é um natural termogênico. É a mesma coisa. Aumenta a circulação. Entendi. Então, todos esses aqui que eu tem ela misturada em óleo, tem ela misturada em creme, tem como você comprar ela também em casa de chá para beber, essas coisas. Entendi. Os resultados demonstraram redução das circunferências abdominais e melhora do aspecto da pele. Portanto, conclui que a massagem modeladora é uma técnica eficaz de tratamento de lipodistrofia localizada. Esse artigo que eu achei aqui, e eu achei interessante, porque é usada somente a técnica da massagem mesmo e produtos mais naturais. Acho que é bem econômico e vai ser, então, ele abordou aqui no artigo. Sim. Agora, olha só, isso tudo que você falou aí foi cosmético, não foi? Sim. Você já pensou, cliente, além de você usar esses cosméticos para passar nela, lógico que não todos, se ela tomasse algo, ia ajudar muito mais.
Ia ajudar demais, né? E são naturais. Fica a dica. Ia ajudar demais e são coisas naturais que não vai causar nenhum efeito adverso. Vocês podem fazer parceria com a farmácia de fitoterapia natural. Eu já ia falar, produtos naturais. Esse produto eu vejo muito como chá. Tem, se você indicar, você pode indicar. Você pode comprar e vender e oferecer. Eu tomo muito esse chá também. Porque realmente, como é produto natural, então corre o problema. Você pode comprar, deixar lá na sua clínica também. Planta, essas coisas assim, então corre isso. Olha só meu pensamento. Pode ser menor risco, né? De ter algum problema. Esse chá é diurético. É diurético. Pode ser um mimo que você pode agregar ali com seu cliente na hora que ele chegar. Você pode oferecer ele um chá de algum dessas substâncias aí para ele antes da massagem. E aí ele tomando, explicar a respeito e depois fazer ele comprar na sua mão. Verdade. Eu sou dessas. Meninas, eu vou ter que sair aqui porque meu celular tá descarregando. Pode ir, Silmara, obrigada. Já anotei aqui você. Próximo. Mari, nossa, eu não consegui, assim, esboçar esse negócio para eu fazer, que eu não tinha entendido, e eu cheguei atrasada, que eu não fiz. Fabrícia? Eu fiquei sem saber como fazer, como esboçar esse trem. Você queria, era um artigo. Você me explica para eu ter uma coisa de artigo e me contasse. Entendi. Você não vê que, olha só, num artigo, gente, a gente tem que pensar o seguinte, ficar lendo revista, lendo site que você abre aí na Globo, sei lá onde que vocês abrem aí, não tem embasamento teórico e científico igual um artigo. O artigo te dá coisas, tipo a Silmara, esse que ela acabou de ler, que ela descobriu ali várias coisas que pode trazer de benefício. Olha como que é enriquecedor você conseguir entender um artigo. Da mesma forma que a Amanda. Aí eu tenho que ter um lugar apropriado para fazer modeladora? Modeladora vai doer mesmo, é pesado mesmo, é severo mesmo. Para que um lugar bonitinho? Faz toda a diferença. Eu tô Ariane, o artigo que eu peguei aqui, ele tem associação de um aparelho, tem problema? Não, então tá bom. Qual que é o nome dele? Endermoterapia. Ariane, o meu artigo quer igual ao seu? Quer que eu procure outro? Não, Isadora. Tá. Você quer colocar mais alguma coisa sobre ele? Não, você já falou tudo. Isa. Oi? Isa. Ei, Grazi. Tá bom. Ariane. Oi, Fabrício. O que eu tenho é igual ao seu, só que eu tô olhando outro aqui pra te falar. Tá, deixa a Jéssica falar. Grazi. Não, mas outra pessoa, depois eu falo. Uai, você não estava falando da endermoterapia, Jesus? Olha. Não, mas é porque eu te perguntei se tem algum problema, é porque eu achei bem interessante. Me ajuda. Olha aí, qualquer um e fala pra gente. Não tem? Você não tem que decorar, não. É só você ler, entender um pouquinho e a gente vai discutindo aqui. Artigo científico. Eu posso falar o meu então de uma vez, ô Ariane? Pode. Enquanto as meninas vão falando aí, você olha, Grazi. Ficar sem apresentar, não. O artigo que eu peguei aqui, ele fala sobre a massagem modeladora com endermoterapia. É realizada na massagem modeladora, feito com movimentos mais fortes e profundos. É utilizado do aparelho de endermoterapia, aparelho composto por 2 rolos que utilizam sob a pele, causando uma sucção. O intuito é atingir camadas mais profundas da pele, mobilizando a camada gordurosa, facilitando a sua quebra. Aí eu gostei bastante dele aqui, porque eu não sabia que podia associar esse aparelho com a modeladora, né? Aí aqui tá falando que ajuda a diminuir a celulite, reduz a gordura localizada e melhora da circulação. Só isso. Lá na clínica escola tem esse aparelho, depois eu vou mostrar para vocês dele. Muito top, tá?
esse aparelho também ele é muito legal com a questão da... Não só essa questão, né? Mas com a modeladora ele ajuda muito, porque descansa nossas mãozinhas e nossos braços. Ô, Ariane, agora ele parece que ele é mais utilizado para atingir mais a celulite, né? Que eu tava vendo aqui. Eles procuram mais para isso, mas tem como você fazer outras coisas com ele também. Entendi. É igual eu falo, tudo você tem como associar em tudo, sabendo associar. Ok. Claro que vai ter coisas que não é indicada para tais coisas. Mas você sabendo ali, entendendo da fisiologia, você consegue utilizar muito equipamento numa coisa só. Obrigada, Jéssica. Por nada. Eu posso sair ou você quer que eu fique? Pode sair, você que sabe. Pode sair, pode ficar. Ok. Outro, Jéssica. Oi, Ariane. Antônia, cadê você, Antônia? Ariane, olha aqui que você vê que interessante isso aqui, ó. Eu tô procurando aqui, eu tava procurando um artigo aqui legal, eu achei uma coisa interessante. Meninas, vou sair aqui. Beijo. Beijo. Quem tá saindo? Vou te ouvir, Grazi. Pode falar. Adora. Eficácia da técnica de massagem modeladora para redução de adiposidades e do fibroedema geloide. É porque eu achei muito interessante isso aqui. O fibroedema geloide, a FEG, conhecido popularmente como celulite, é uma patologia que atinge a estrutura dermohipodérmica, caracterizada por nódulos de variado tamanho e localização, espessamento subdérmico, podendo apresentar um quadro álgico, evoluindo para um déficit funcional no membro inferior acometido. A patologia está relacionada a um processo reativo da matriz extracelular, com consequente hiperpolimerização das eu esqueci esse nome aqui, gente. Glicosaminoglicanas, que é a retenção hídrica, né? E o aumento da viscosidade subcutânea. Mas aí aqui fala, aqui embaixo, quer ver? Que pode ajudar esse tipo de massagem modeladora. Ele pode ajudar no fibroedema geloide, na gordura localizada, pode tratar também a celulite, pode ser usado também a massagem modeladora. Tá certo isso, Ariane? É interessante isso aí, sabe por quê? É igual eu falei sobre a celulite não é sozinha, ela sempre vem acompanhada da gordura localizada. E, consequentemente, depois da flacidez, quando a pessoa consegue emagrecer, ela tem o problema da flacidez também, né, Ariane? Só que a gente não pode esquecer que tem casos, aí é casos e casos. A maioria é associada com a questão da gordura. Só que tem aquelas outras pessoas que é um grupo menor de pessoas que são muito magras e tem. Tem isso também, né? Por isso que eu achei interessante essa drenagem linfática para ser feita primeiro. Ela é interessante, né, Ariane? É interessante porque primeiro você pode tirar o líquido, gente. Tirando o líquido, você já tem mais espaço para trabalhar, se você for pensar interior da célula. Isso. Tem célula aí de gordura que é maior, e hoje tem muita água. Então, se você for pensar em questão fisiológica, lógico que vai ajudar. Então, não é só vai chegar e já ir fazendo a modeladora, não. Não é assim. Aí você vai fazer todo ela pode fazer uma drenagem hoje, ela pode fazer a modelação. Agora, se a pessoa quer só emagrecer, aí ela vai ficar doida querendo só a modeladora. Mas se você vai estar querendo... Pode fazer uma drenagem, uma desintoxicação com argila também, né, Diane? Você pode fazer argila para tudo nessa vida. E outra coisa aqui, você pode fazer uma modeladora. Olha só, você pode fazer uma modeladora, aí você, dentro da sua modeladora, você está cansada, aí depois você pega e coloca ela ali na argila verde com bandagem. Aí o chá que você deu para ela, olha a inteligência. O chá que você deu para ela beber lá na sua clínica, ou que você indicou para ela, você vai misturar ele na água quente junto com a sua argila. Vai colocar no lugar, vai colocar um papel filme, que é mais barato. Depois tipo uma cavalinha da vida, uma centelha asiática. Gente, tem muita coisa legal para fazer, gente. Pelo amor de Deus.
Isso tudo vai promover o alívio dos incômodos, o aumento da circulação sanguínea, né, e linfática, aumento da mobilidade articular, né, remoção de tecidos metabólicos. Vai melhorar também a autoestima, né, da cliente, vai melhorar também. E a autoestima, Porque hoje o pessoal busca muito esse tipo de coisa, né? Busca, toda hora, na verdade, né? Aham. É isso que eu queria falar. Frase. Obrigada. Todo mundo falou? Não, que todo mundo falou. Cadê a Fabiana que tá muda? A Antônia tá calada? Cadê a Lu? Antônia. Antônia, tanto tempo que eu não te vejo. Ah, eu não gosto de falar o nome. Coleguinha da Rose. Gracinha, as duas. Fica lá minha colega de sanduíche. Cadê? Cachorro quente. Ô, Ariane. Oi. O meu que eu peguei foi da influência da massagem modeladora na celulite. Só que tava com hidroxigenóide. Aí no artigo, ele mostra que a massagem modeladora é muito boa, mas só que quando é associada a alguns cosméticos, né? Ela é bem mais eficaz. Que aí tem os efeitos da massagem modeladora que dá no corpo, que no tecido tegumentar ela melhora a drenagem linfática, sobre o tecido adiposo melhora na circulação periférica, no tecido muscular desintoxica a musculatura pelo retorno venoso e linfático, e que ela age também na circulação sanguínea, que aí ela não só ajuda só na celulite, né, como também ajuda o corpo num todo, que é associado aos cosméticos, que tem princípios ativos, ela é mais eficaz. Foi isso. Arrasou, Fabi! Tá bom? Não gosto de falar, não. Foi muito difícil para mim. Ariane. Oi. Eu encontrei saudade dessas mudas que eram mudas que não são mais mudas. Eu sou. Eu não gosto muito de falar, não. Eu gosto mais de ouvir. Parece. Por isso que eu conversar aqui, não é para falar quando o povo sai é mais fácil. Eu só fico ouvindo por isso. Tá, mas aqui é porque eu estava olhando outro artigo, porque o que eu encontrei foi igual ao que você tinha lido, entendeu? Por isso que eu estava muda. Eu estava tentando entender o que eu estava lendo aqui. Mas, bom, não, um artigo que eu encontrei aqui que ele fala que existe algumas informações na estética que a modeladora promove quebra das células de gordura e, consequentemente, a lipólise. Aí que, no caso, não é comprovado cientificamente que existe essa informação da quebra da celulite, da célula, desculpa. Aí, o que ele fala aqui é que o que sabe é que ocorre a mobilização da gordura e maleabilização do tecido conjuntivo da pele e provavelmente uma diminuição das medidas. É mais ou menos isso. Ainda estou lendo, gente. Isso você acha que é certo? Isso aí foi aquela questão que eu expliquei na aula. Você lembra que eu falei com vocês assim? Ninguém elimina gordura com massagem. Uhum. Se você consegue, porque quando você está remodelando, você consegue até fazer a quebra dela. Mas você lembra que eu mostrei lá no quadro e desenhei que se ela não for se ela for quebrada e se ela não for eliminada, ela vai se ligar e ela vai ficar acumulada do mesmo jeito. Lembra que eu mostrei? Que eu fiz esse desenho aqui, ó. Ela vai juntar com o que mesmo?
com a molécula, né, de triglicerídeos. Triglicerídeos. Isso mesmo. Aí ela vai quebrar, beleza, ela vai quebrar. Aí ela vai para outro lugar. Se ela não tem nada, ela vai se ligar também de novo e vai ficar quietinho aqui. Vai ficar no mesmo lugar. Então é a questão o quê? Fazer a modeladora, fazer academia, fazer correr e subir a escada da sua casa, bom, já ajuda. Mas não significa que você está eliminando. Significa que você vai quebrar. Quebrar, você vai quebrar, porque você vai remodelar, você vai reajustar ela ali, alguma coisa vai quebrar. E aí? Vai quebrar e vai ficar quebrado e vai voltar para o mesmo lugar. Então, é essa questão de ajudar com o exercício físico. Chegou em casa, sobe a escada, sobe, desce, pula, canta, dança, faz qualquer coisa. Mas só a massagem não vai resolver. Entendeu? É igual ela está falando aqui também, que a massagem, ela ajuda no contorno, no caso corporal, e também promovendo melhores na aparência. As zonas lipodistróficas são detectadas pela técnica quando você está fazendo a massagem e descongestionamento das zonas nossa, que nome difícil. Isso. Com a depressomassagem. Nossa, é muito nome difícil. Tô boba. O que promove uma hiperamia por meio da depressomassagem contínua. O que seria essa depressomassagem contínua? É a sequência que você vai fazer na depressão dessas moléculas. Ah, sim. É a sequência, entendeu? Porque não adianta também fazer uma modeladora uma vez por semana e aí na outra semana, final de semana, comer bebê e fazer de novo. Vai ficar do mesmo jeito. É aquele negócio, Fabrício. Depois toma aquele copinho, né? Gelado. Toma uma cervejinha, Gloriane. Aí dá. Pois não vai adiantar nada. Pois é, a né? Pediu para falar que a internet dela tá caindo demais. Ela mandou uma mensagem aqui que ela não tá conseguindo voltar, que tá reconectando, que tá chovendo muito na casa dela e tá relampeando. Tá, depois eu vou... Edilaine, Michele, Lorena, Lili, Jéssica, Poliana, que tava com problema no fone. Cadê a doida da Antônia, gente? Uai, Antônia, chama ela para comer cachorro quente, se você ver se ela não vai aparecer, Rose. A Antônia já falou, ué. Ela só não deu as caras aí. Antônia tá muda hoje. Fabi, Jéssica, Poliana, Rose e Fabrício. Todo mundo já falou, então, que tá aqui. Já. Meninas, alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Eu acho que nessa questão que todos nós caímos, né, da fibroedema geloide aí, da lipodistrofia, são tratamentos bem complexos, né? Não uma coisinha só vai resolver, não a modeladora só, né? Modeladora associada com outras terapias, né? Você pode usar ultrassom. E assim, o legal desses artigos que colocou a gente para olhar, que assim, a gente mesmo procurando ler, a gente encontra muitas coisas diferentes que a gente não sabia por trás, entendeu? Que assim, se for olhar, a gente coloca modeladora assim, só para modelar o corpo, fazer isso e pronto, não associa com outras coisas por trás, entendeu? Não tem aquela maldade que quando você pega um artigo para ler, você começa a ter, entendeu? E aí você vê opiniões de outros autores, outros estudos, o que um falou, o que o outro achou, o que concluiu, é muito legal. Na dúvida, procura artigo, porque o artigo tem estudo e tem embasamento. Do que você lê um negócio que fala lá no Google, lê em algum lugar que você não sabe se o site é seguro, na dúvida, lê artigo. E é igual eu falo, às vezes um nome bobo do artigo te traz tanta coisa para você aprender. Eu, pelo menos, nunca parei para ler artigo. Eu amei nosso encontro hoje. Foi bom mesmo. Por mais que eu vejo que às vezes a pessoa não ficou lendo o artigo todo, ou não tem, ou tipo assim, leu por alto,
pelo menos lendo por alto com a aula e tendo como discutir, a gente vai depois, tipo, ter vontade de ler o artigo todo, ou então a gente vai descobrindo coisas diferentes um com o outro. Verdade. Ariane. Oi. A Antônia falou que está sem computador e a internet está lenta e ela não conseguiu ler o artigo. Okay. Meninas, então eu vou, tá? Um abraço. Meninas, então, tchau, muito ali, obrigada, viu? Até semana que vem. Fiquem com Deus. Lembrando que na terça-feira nós não temos encontro. Não é isso? Nem terça, nem sexta, então. Isso aí. Beijo então, com Deus, tá? Obrigada. Beijo. Tchau.